Olá, tudo bom? Eu sou Roberto de Farias, bem-vindo ao fantástico mundo dos arquétipos e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do Dia de Finados. Bom, gente, eu decidi trazer o vídeo de hoje porque é um assunto bem rapidinho, eu prometo, porque existe uma data, o Dia dos Mortos, né, Dia de Finados, que aqui no Canadá é o Dia das Bruxas, acreditem ou não, o dia de Halloween é considerado o Dia dos Mortos, aqui no norte, na América do Norte, e existe um porquê dessa data existir, né? Nós, como seres humanos, nós temos uma vida corrida, uma vida cheia de coisas para fazer, trabalho, escola, família, filhos, marido, mulher, amigos, vida social. Então a gente acaba entrando no modo automático na vida e a gente acaba não vivendo as coisas que deveriam ser vividas no decorrer da vida, no dia a dia. Então algumas datas elas existem para nos lembrar de alguma coisa, né? Então, se vocês percebem, hoje, vou dar um exemplo aqui bobinho, mas só para vocês entenderem, o Natal, por exemplo, que vem vindo por aí, né? Ele é uma data que é para nos fazer lembrar, né, o valor das coisas, o valor das coisas não, das pessoas, os valores em si, né, não o preço das coisas, e tá invertido o negócio, né, a gente sabe na época do Natal, a gente sabe o preço do videogame, do celular, a gente sabe o preço de tudo, porque virou uma data comercial, virou uma data onde os comerciantes, né, as lojas vendem muito presentes, porque virou uma coisa muito do ter. Lembra do planeta Terra? Chakra básico. Então nós temos lá os 7 chakras, o primeiro chakra, o chakra básico, ligado à Terra, o planeta da matéria, o planeta que representa a sombra aí no Yin, no Yang. E aí, o Natal, não só o Natal, como muitas outras datas, acabou virando uma data pra gente ter alguma coisa, né? Pra gente ganhar alguma coisa, ou pra gente dar alguma coisa, mas está ligado diretamente ao ter, né? Mas as datas existem para nos lembrar de outras coisas, não tem nada a ver com o ter, na verdade, é o contrário, né, é justamente o oposto disso. E a data dos finados, que vem aí, vem amanhã, né, esse vídeo vai no ar agora, domingo, dia 1º de novembro, e amanhã é a data do Dia de Finados, e existe por uma razão, gente. Para nós que estamos no caminhar da expansão de consciência, é muito importante que a gente entenda algumas coisas em relação à energia, porque a expansão de consciência tem tudo a ver com a energia, não tem nada a ver com a matéria, né? A gente tá nessa expansão de consciência muitas vezes porque a gente tá querendo conquistar bens materiais, que tá tudo certo, não tem problema nenhum com isso, mas a gente precisa entender que a expansão de consciência é justamente expandir a consciência ao tal ponto de você perceber que não é a matéria, que é a energia, né? Então o grande lance da expansão de consciência é justamente esse, é a gente conseguir equilibrar e entender os valores e não os preços, né? Então é aí que tá a grande coisa. Lembra que a palavra valores e preços é o mesmo arquétipo. A diferença é que valores está no lado luz, que vem do plano das ideias, e preço está no lado sombra, que vem do plano da matéria. Tá? Então, mas o arquétipo é o mesmo. Então, o Dia de Finados é uma dessas datas que é muito importante pra gente entender o significado dela dentro do mundo espiritual. E quando eu falo do mundo espiritual, não tem nada a ver com religião, tem a ver com energia mesmo, tá? Que nós, como seres espirituais, seres de luz que somos, lembra o fio de Deus que passa dentro do nosso corpo, dentro do corpo de cada pessoa, que é o mesmo fio? Esse fio é o fio espiritual, né, que as religiões até usam como espírito, alma, né? Enfim, a palavra que você quiser usar, mas essa energia é uma energia que ela não para nunca, ela não cessa nunca, né? E quando a gente está passando pela experiência aqui no planeta Terra, a experiência da matéria, a gente encontra aqui, a quintessência encontra o plano perfeito para ela se manifesta num ser humano e virou matéria. E como matéria, nós estamos dentro de um planeta que eu não fumo, mas a gente sabe que tem cigarro, que tem bebida, que tem sexo, que tem um monte de coisa que tá ligado à matéria, que não tá ligado à energia. E essas coisas, né,
muitas vezes, geralmente, na maior parte das vezes, elas despertam sensações e emoções muito boas nas pessoas e acaba causando vício. Então existe o vício do cigarro, o vício da bebida, o vício das drogas, o vício do sexo. Não podemos esquecer do sexo, porque o sexo não é uma droga, mas ele cria dentro de você, ele cria toda uma estrutura hormonal lá que faz com que você queira mais daquilo. Então é praticamente um efeito... praticamente não, é um efeito químico, então é praticamente como se fosse uma droga mesmo. E aí você pode acabar se viciando nisso, porque assim como as drogas, assim como a bebida, são válvulas de escape para algumas coisas, e muitas vezes acaba ativando no cérebro regiões ali que vão fazer você se sentir mais feliz, mais à vontade, né? A gente até falou sobre o chakra, sobre a energia kundalínica, que quando você usa pela energia tântrica, você tem lá os hormônios liberados no seu corpo e fazem com que você tenha prazer. E esse prazer, o seu corpo quer mais dele, né? É normal isso. Quando a gente vai num parque de diversões, a gente se diverte, a gente quer mais daquilo. É normal isso. Açúcar, quem gosta de açúcar, a gente quer mais daquilo, né? Você quer mais doce, quer mais chocolate, quer mais coisas que fazem com que o teu corpo ele comece a sentir falta daquilo que é bom pra ele. Não necessariamente que seja bom saudavelmente, né? Bom para manter lá o vício, é bom pro vício. Então, o Dia dos Finados, olha do que a gente tá falando, de finados, e olha onde a gente chegou, hein? Por conta dos arquétipos. O Dia dos Finados é justamente uma data que vai fazer a gente pensar nesses seres que vieram pra cá enquanto que luz, manifestou-se enquanto que matéria, teve lá os seus desejos de matéria, né, de concreto, fumar, beber, usar drogas, ter relações sexuais, comer comida é uma coisa da matéria, acredite ou não. Comer comida são coisas que a gente acaba gostando muito e acaba viciando muito, né? Não tô falando da necessidade de comer comida, tá? São duas coisas diferentes. Comer comida porque você tem fome é uma coisa, comer comida porque você gosta de comer é outra coisa. São duas coisas completamente diferentes. São irmãos gêmeos, mas não são a mesma pessoa. E é disso que a gente tá falando aqui hoje, é dessas pessoas que vêm, se manifestam e acabam gostando um pouco demais daquilo. E aí, o que acontece? Quando essas pessoas morrem, quando elas fazem o desencarne, porque lembra que, né, é uma energia que vem de lá de cima, que se encontra com uma energia que está aqui embaixo. Se manifestou, virou uma pessoa. Então, nós somos exatamente isso, o equilíbrio perfeito do yin e do yang. O ser humano é o equilíbrio perfeito do yin e do yang, tá? Só para você entender. Quando a gente esse equilíbrio volta para cada um volta pra tua casa, né? A luz volta lá para casa e a matéria, o corpo, vira pó, volta aqui pra Terra, fica aqui na Terra. Volta literalmente para a Terra, né? Porque vira um componente orgânico do planeta, né? Orgânico de orgânica mesmo. E aí, Roberto, o que tem? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que uma coisa tem a ver com a outra? Que quando a luz sai do corpo, né? A luz deixa o corpo, ela leva junto com ela a consciência que foi criada aqui no planeta Terra. Então, tudo que você aprende, tudo que você lê, tudo que você estuda, tudo que você escuta, tudo que você vivencia, tudo que você ouve, tudo, não importa qualquer experiência que você vivencie, vira uma bagagem emocional e energética que vai junto com você. E aí, essas pessoas que fumaram, beberam, transaram, comeram, essas pessoas que entraram dentro do mundo da matéria e acabaram gostando um pouquinho a mais do que deveria daquilo, elas têm muita dificuldade de voltar para casa, porque a energia dela quer ficar aqui. Não é porque eles querem ficar aqui, é porque a bagagem emocional que está junto com eles, né, todas as lembranças, lembra que nós estamos fazendo uma evolução mental, a energia está buscando pela evolução, então a energia está buscando pela evolução, e para ter essa evolução a gente vem para cá, busca essa carga emocional de experiências e leva essa carga de volta para casa, porque existe um estudo, a gente vai falar sobre isso futuramente, mas existe um estudo no plano espiritual, no plano energético, vou falar energético para não entrar
na linha religiosa, tá? Existe um estudo no plano energético para poder entender, compreender e aplicar isso em um objetivo final, que é o objetivo da Matrix, da evolução, né? Então, tudo que a gente vivencia aqui deve ser levado de volta para casa, mas tem muita gente que quer ficar aqui por conta disso. Então, a pessoa morreu e ela já desencarnou, né? Porque a morte não existe. A morte é uma palavra nossa aqui do planeta Terra, mas a morte não existe. A pessoa desencarnou, deixou a carne aqui e tá tentando voltar para casa, mas não consegue, porque ela quer fumar, ela quer transar, ela quer usar drogas, né? Então, assim, depende. É claro que existem níveis e níveis, né, de vício. Então tem o vício do cigarro, o vício do açúcar, por exemplo. Vamos começar com o mais básico. O vício do açúcar, ele é um pouquinho mais fraco do que o vício do cigarro, né? É mais fácil deixar de comer açúcar do que de fumar. O vício do cigarro é um pouquinho mais fraco do que o vício da bebida alcoólica. É mais fácil deixar de fumar do que deixar de beber. O vício da bebida alcoólica é um pouquinho mais fraco do que o vício das drogas pesadas, né? Então vai aumentando ali o nível de dificuldade de largar e a mesma coisa o nível de dificuldade do vício, né? O vício quando ele é muito profundo. Então essas pessoas todas elas têm vontade ainda. As vontades estão com ela, porque vontade é abstrato, né? Quando eu falo, por exemplo, nossa, tô com uma vontade de tomar um café. É uma vontade abstrata, não existe nada aqui concreto, é uma coisa que tá aqui dentro. Então essa coisa que tá aqui dentro ela vai comigo, porque é a minha consciência, né? Então a luz é a consciência maior que tem uma consciência menor aqui no planeta Terra, que é o que a gente tem. Então, a gente fica preso aqui, e aí a gente fica tentando voltar para casa e a gente não consegue. A gente fica querendo voltar porque a gente quer evoluir, mas a gente não quer porque a gente ainda tá preso na matéria, porque a gente acabou de sair daqui. É tipo quando eu vou fazer uma analogia bem bobinha para você entender, tá? É quando você acabou de largar de uma pessoa, você acabou de se separar. Separei da minha namorada, do meu namorado, da minha esposa, do meu esposo, do meu parceiro, da minha parceira. E aí, você quer continuar a sua vida, né? Você quer continuar, você quer encontrar novas pessoas, você quer sair, você quer se divertir, mas ao mesmo tempo existe uma parte sua que quer ficar em casa, que quer chorar, que quer vivenciar o luto daquele final, né? Porque a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, mas nós seres humanos, nós somos agraciados com rituais. O tempo todo existem rituais que são importantes, né? É que entra em crenças aí, eu não quero falar muito sobre isso para não tocar nas crenças das pessoas, mas os rituais, eles existem por uma razão. Então, nós morremos, né? Lembra que eu já falei sobre isso? A partir do momento que a gente nasce, a gente já tá morrendo. Mas tem algumas mortes que acontecem no meio do caminho. E a gente vai falar sobre isso melhor futuramente, tá? Mas eu vou explicar pra você entender o que eu tô falando. Por exemplo, a criança que deixa de usar fralda, ela morreu. E ela passou a ser uma criança que não usa mais fralda. Aquela criança que usa fralda morreu. Ela nunca mais vai voltar pra trás, a menos que ela tenha um problema mental mais pra frente na vida, um acidente que deixa ela com sequelas cognitivas e ela tenha que voltar pra trás pra usar fralda de novo. É outra história isso. Mas desde que você desenvolva-se como um ser humano sem nenhum acidente que deixe sequelas, você não volta mais a usar fraldas ou fazer xixi na cama, né? Então, criança que faz xixi na cama ou adultos que fazem xixi na cama, acredite, existe bastante, é porque elas estão tentando resgatar alguma coisa lá de trás, da infância delas, tá? Que é outro assunto também, a gente vai falar sobre isso futuramente. Mas aquela criança que passou a não usar mais fralda, ela morreu. Aquela criança que passou a comer sozinha, nasceu e morreu aquela que a mãe dava comida na boca. Aquela criança que vai pra escola, nasceu e morreu aquela que ficava em casa o dia todo. Aquela criança que... Você percebe que existem alguns rituais? Então esses rituais que a gente faz são rituais que são importantes para o emocional, para a carga emocional da pessoa. Então quando você casa, vou dar um exemplo bem legal. Você tá lá na tua casa vivendo faz 20 anos com o teu parceiro. Nossa, eu tenho aqui... Como eu, por exemplo, faz 7 anos que eu estou com meu parceiro. Nós não estamos casados no papel. Eu não tenho interesse em casar no papel, tá? Então... porque pra mim não faz diferença nenhuma. Porém, faz diferença. Existe um ritual, na verdade, do casamento que mata a pessoa que é solteira. Então, dentro de mim, mesmo que eu sei racionalmente que eu tenho um parceiro, que eu tenho uma relação, é uma relação estabilizada,
Dentro de mim, alguma coisa ainda é solteira. Você percebe? Existe um ritual para isso. Então, o ritual do casamento, que é quando você vai lá e assina o papel. Lembra que o documento, um papel é um documento, e um documento, a partir do momento que você assina ele, você colocou a sua assinatura ali dizendo que é aquilo a partir de agora. Então, aquilo é um ritual. Não, então nós vamos falar sobre isso futuramente para dar mais detalhes, porque tem o ritual da morte, né? Porque quando a gente em todos esses, todas essas coisinhas que acontecem, a gente vai morrendo. Por exemplo, quando você vai para a escola e você recebeu um diploma, né? Me formei na 8ª série. Acho que na 8ª série nem existe mais a 8ª série hoje, né? Mas me formei no 3º colegial. Então aquele aluno, ele morreu, ele não existe mais. O jovem adolescente não existe mais. Agora ele é adulto. Então, a partir do momento que ele se forma ali, ele é um adulto com responsabilidades profissionais, porque agora ele sabe que ele tem que ir para a vida profissional, né? A partir do momento que ele entra na faculdade, ele nasce de novo, ele nasceu na faculdade. E aí, quando ele se forma na faculdade, ele morreu. Ele morreu para a faculdade e nasceu para a vida profissional. Você percebe como que é esses rituais? Então, esses rituais, eles também acontecem para nós, como seres humanos, a partir do momento que a gente desencarna. A gente tem um ritual de passagem, que a gente fica preso aqui na Terra, atrás daquilo que a gente gostou muito. Então, se você gostou muito de uma pessoa, se você, gostou muito, que eu quero dizer, gostou muito obsessivamente, tá? Se você ficou obcecado por uma pessoa, ou você ficou obcecado pelas coisas que você conquistou. Roberto, tive uma expansão de consciência maravilhosa, fiquei milionário, morri, não quero deixar tudo aqui. A pessoa fica aqui, ela fica trancada aqui por conta do dinheiro que ela acumulou, porque ela acha que é dela, né? E não é nosso. O dinheiro não é nosso. O dinheiro é do universo, não é meu, ou teu, ou do Rockefeller, ou do Silvio Santos. Não é. O dinheiro é do universo. O Silvio Santos, no dia que ele morrer, fica tudo aqui. Não vai levar com ele. Então não é dele. Se fosse dele, ele levava com ele. Aí, quando a gente fala sobre isso, é importante lembrar que se tudo que é meu eu levo junto comigo, o que eu tô levando junto comigo? Essa é uma pergunta que eu vou deixar pra você, tá bom? E aí, pra que serve o Dia dos Finados então, Roberto? Pra nós, seres humanos que ainda estamos aqui, passamos o Dia de Finados, por isso que é tão importante o Dia de Finados, gente, pensando nas pessoas que já passaram por aqui, as pessoas da nossa família, fazendo orações por eles, acendendo velas. É importante acender velas por conta do arquétipo, tá? É importante por conta do arquétipo. Acendendo velas para essas pessoas, mesmo que essa vela seja uma vela imaginária. Vou fazer uma oração pro meu pai, por exemplo. Eu faço sempre oração pro meu pai. Principalmente quando eu penso nele assim do nada, sabe? Então, o Dia de Finados é para quem nunca pensa nos mortos. Então, o Dia de Finados existe, que é para naquele dia você pensar nos mortos. Os seus pais, os seus avós, os seus irmãos, muitas vezes irmãos, filhos. Tem pessoas que perdem filhos. Não é a lei natural. A lei natural é o filho perder o pai, não o pai perder o filho, mas tem pais que perdem filhos. Eu tenho uma amiga que eu amo muito de coração, uma amiga de infância, a Heloísa, perdeu o filhinho dela, morreu de morte súbita com 4 anos de idade. E para ela é uma dificuldade, né, deixar isso embora, porque, né, não é natural o pai perder o filho, é o filho que perde o pai. Então, nós, como seres humanos, nós temos que lembrar dessas pessoas que passaram aqui na nossa vida para poder ajudá-los a encontrar o caminho de ida. Porque eles estão ligados a nós. Lembra que nós somos todos um único fio? É o mesmo fio. E esse fio não está indo para frente. E se esse fio não vai para frente, não consegue alcançar o próximo plano, que a tendência é essa, né? Tem que ir. É como se o ralo tivesse entupido. Então entupiu o ralo. O ralo não tá indo. Se o ralo ali não tá indo, eu que tô aqui também não vou. Porque o outro não existe. Lembra disso? O outro não existe. Quando você vê alguém sofrendo alguma coisa, né? Alguém que sofreu um acidente, até gente mesmo que assim, que você sabe que é a lástima do ser humano, sabe? Que você sabe assim, tipo bandido. Que você vê sofrendo e você fala bem feito. Aquilo ali tem um efeito tão negativo na sua vida que você não é capaz de adivinhar. Porque tá entupido, é um ralo que tá entupido ali. Então, é assim, não tô defendendo bandido não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porque vocês sabem como que é o negócio ultimamente, né? Você fala A, a pessoa fala A, falou A, B.
Você fala B, a pessoa fala, ah, não, falou CD. Então é assim que funciona o negócio. Não estou defendendo bandido, não estou defendendo ninguém, mas quando você vê alguém passando por uma situação vexatória, uma situação que não deveria existir e você acha que é bem feito, que às vezes a gente acha, a gente é ser humano, não tem o que fazer, né? Você está... É como se você estivesse aplaudindo um ralo que está entupido, mas que a água que você toma banho passa naquele ralo. Pensa nisso, tá? E a mesma coisa acontece com o espírito. Então, quando o espírito não consegue fazer a evolução dele, né, o outro não existe, ele sou eu. Se ele não está indo, eu também não vou. Ele entupiu, eu também entupo. Vai ser um entupimento coletivo. Se o outro não existe, nós todos somos um só. Faz sentido pra você? Eu quero trazer pra vocês esses assuntos de uma forma clara para que vocês entendam o quanto que a nossa vida está entupida, tá? Porque muitas vezes, eu particularmente conheço pessoas que estão aí trabalhando, tem 3, 4, 5 empregos, pessoas que trabalham de manhã, de tarde e de noite. Eu lembro que a minha mãe, na época que o meu pai morreu, a gente nem via ela em casa mais, porque ela era obrigada a trabalhar muito para poder colocar as coisas dentro de casa, porque era muita criança para ela cuidar sozinha. Mas e ela conseguiu, graças a Deus. Mas tem gente que trabalha, que nem tem tantos filhos assim, que trabalha que nem um louco, não consegue pagar as contas, não consegue manter a casa, não consegue comer comida. A pessoa come assim o mínimo necessário, sabe? E é triste, gente, isso. Isso não é legal. É bem triste. Se você já passou fome, você sabe do que eu tô falando. É muito triste isso. E isso tudo, geralmente, é por conta do ralo que tá entupido. Aí entra uma técnica que se chama constelação familiar. A constelação familiar que eu tô falando não é aquela técnica que a pessoa assiste 3 aulas, 3 cursinhos de constelação e começa a constelar. Não é isso. A constelação familiar que eu tô falando é aquela que você tem ciência do teu lugar na tua família. Mas, Roberto, eu odeio a minha família. Ninguém se entende. Cada um é de um jeito diferente. A gente não consegue nem se comunicar direito. Não é disso que eu tô falando. Isso aí é normal em todas as famílias. Todas as famílias têm problemas. Elas só não falam, mas tem. Toda família é igual, gente. Só muda endereço e sobrenome. Família é tudo igual. Não pense que a tua é diferente, que a tua é pior ou melhor do que a de ninguém. Porque não é. Aquelas que parecem que são perfeitas, tá colocando pano em cima pra ninguém ver. Mas eu garanto pra vocês que é tudo igual. Nós somos todos seres humanos. Todos nós falhamos. Todos nós pecamos. Todos nós temos a nossa carga de problema. Mas todos nós temos a nossa centelha divina. E a gente só precisa dela pra poder acender o negócio e fazer a coisa explodir. Então é assim, ó. Se você está passando por problemas, ou não, eu espero que não. Amanhã, no dia de finados, eu vou te convidar para fazer uma oração. Se possível, o dia todo. Coloca o seu relógio para despertar, né? Fala pro seu Google. Hey Google, set alarm for 30 minutes. 3:22 p.m. Set. Coloca o seu Google para despertar um alarme para você a cada 30 minutos. Coloca o seu relógio para despertar a cada 30 minutos. E a cada 30 minutos... No, stop. Okay, I wasn't sure. E a cada 30 minutos, você ora por uma pessoa que morreu na sua vida. Faz uma lista de pessoas que você quer honrá-las amanhã através de uma oração. Pense naquela amiguinha de infância que infelizmente morreu cedo, naquela pessoa que você adorava que faleceu, naquela avó que você não visitou tantas vezes quanto você gostaria de visitar, naqueles tios que você gostaria de ter conversado mais com eles para entender um pouco mais da história deles, naquelas pessoas que você nem gostava muito, mas que não merecem ficar presas aqui na Terra. Até porque se elas ficarem presas, a gente também fica. Pense em todo mundo que você conhece que já morreu, faz uma listinha com esses nomes e faz uma oração para elas, mesmo que seja uma oração só durante o dia todo para todo mundo. E aí você fala, essa oração vai para fulano, fulano, ciclana, beltrano.
fala o nome de todo mundo, faz uma oração. E nessa oração, permita que as suas palavras sejam bondosas, a fim de encaminhar esses seres ao caminho da luz e mostrar para eles que o planeta Terra é algo do ter, que eles não estão mais, agora eles são, é muito mais grande, é grandiosíssimo ser, e que agora eles podem seguir o caminho deles de encontro à luz e deixar o planeta Terra para as pessoas que ainda estão na sombra, que somos nós, que nós ainda estamos querendo despertar. E por mais que nós estejamos aqui nessa expansão de consciência, aprendendo, estudando, assistindo, lendo, se matando para ter conhecimento, comprando cursos que nem servem para nada muitas vezes, a gente ainda faz parte da sombra e a gente um dia vai chegar lá também. E a gente tem que não só entender que eles precisam partir, como entender que a gente precisa deixar esse legado para as pessoas que vão ficar aqui, para quando a gente morrer, para quando a gente desencarnar, porque morrer não existe. Quando a gente desencarnar, essas pessoas também ajudem a gente a seguir. Porque a gente vai precisar, inevitavelmente, num momento ou outro, desentupir esse ralo para a água poder escorrer e a gente poder fluir. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. Vamos ajudar as pessoas a mudar, a transformar a mentalidade deles rumo a um mundo mais vibratório, mais elevado, com valores mais fortes. Pra quem não sabe, a gente tem um grupo no Instagram. Não, no Instagram não, no Telegram. Eu tenho meu perfil no Instagram também, é roberto.d.farias, quem quiser me segue lá. Mas não é disso que eu tava falando não. É o grupo do Telegram que tem mensagens guiadas lá para as pessoas, meditação guiada para as pessoas ajudarem a meditar, a relaxar, a ativar os chakras, inclusive a energia kundalínica. Entrou lá no grupo, o grupo tá aqui na descrição do vídeo, basta clicar no link. Entrou lá no grupo, lá em cima tem 3 pontinhos, clica nos 3 pontinhos, informações do grupo, tá lá, tudo lá. Os áudios, os livros, os links. Cada vídeo que a gente põe aqui no canal a gente também coloca lá. E é bom porque se um dia o YouTube sair do ar, a gente tem lá, todo mundo lá pra gente poder continuar o nosso trabalho e continuar a divulgação. Nesse momento não há discussão no grupo, eu tirei a discussão porque eu não tenho tempo de responder, mas nós estamos trabalhando, aguardem para 2021, muita coisa nova vai acontecer, inclusive estou desenvolvendo um curso, estamos trabalhando o curso, né, eu e minha equipe estamos trabalhando o curso, e agora que eu estarei no Brasil de novembro até abril, nós estaremos trabalhando justamente sobre isso. Desculpa o meu gerundismo, eu acho que é assim que fala em português, porque aqui no Canadá eu falo muito francês e em francês é comum falar em gerúndio, tá? Então, quando eu traduzo, às vezes eu traduzo errado e aí fica feio, mas vocês entenderam, né? Dá pra entender o que eu tô falando. E se você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas, ajuda as pessoas, a gente faz esse trabalho aqui, eu trago meu conteúdo que eu estudei, que eu estudo há 20 anos, gratuitamente, sem cobrar nada de vocês, para poder ajudar as pessoas a entender um pouquinho como que a gente pode desbloquear os ralos da vida pra gente conseguir continuar fluindo com a nossa vida, né? Porque a gente tem que lembrar que nós somos uma gotinha de água da chuva de Deus, que choveu e caiu no chão. E agora a gente tá buscando o rio e que quando a gente encontrar o rio, a gente vai buscar o mar. Inevitavelmente, nós vamos virar mar um dia. E assim eu deixo vocês lembrando que o que você sabe é essa gotinha que tá caindo do céu, de Deus, no chão, para encontrar o rio, para encontrar o mar. E o que você decide ignorar é justamente todo o mar que você ainda não encontrou. Um beijo no coração de cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!